Velório do ex-deputado estadual Paulo Frateschi reúne autoridades e lideranças políticas aqui na Lesp. E mais. 22 cientistas da USP estão entre os mais citados do mundo em artigos e pesquisas. Secretaria de Administração Penitenciária abre concurso para policial penal do estado de São Paulo. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Rede Alesp. O ex-deputado estadual Paulo Frateschi foi velado no hall monumental aqui da Lesp nesta sexta-feira. O corpo do ex-parlamentar e liderança histórica do Partido dos Trabalhadores foi enterrado no cemitério Memorial Parque Jaraguá, na zona norte da capital paulista. Familiares, amigos e autoridades estiveram aqui na Lesp para a última despedida. Familiares, amigos e autoridades prestaram a última homenagem ao ex-deputado Paulo Frateschi, velado no hall monumental da Assembleia Legislativa de São Paulo. Meu pai merece um lutador, um guerreiro, alguém que passou a vida lutando por esse país, pela democracia brasileira, merece, né, ser tratado com amor, com respeito nesse momento. Da política para a família foi uma vida inteira na luta. Meu pai já esteve na luta, enfim, contra a ditadura, foi um preso político, muito barbaramente torturado. Terminada a ditadura contra a qual ele lutou em todos os momentos da sua juventude, ele integrou o Partido dos Trabalhadores, lutou pela redemocratização, ajudou a construir a democracia da qual a gente usufrui hoje de alguma maneira. Amigo de família, sabe? Então o Paulão é uma pessoa dedicada à política, aquele que acredita na política como forma, sabe, de superar os problemas do mundo, de fazer uma vida melhor para as pessoas. E o Paulão é um drama, o drama da família dele é um drama que comove todo mundo, sabe? 2 filhos que perdeu em acidentes, né? O próprio Chicão sofreu um acidente grave quando tentava ajudar alguém e depois, agora, essa nova tragédia. Então, realmente, o Paulão, nós temos que lembrar dele agora não como uma tragédia, mas como alguém que deixou um exemplo notável, serviu essa casa, sabe, serviu a Assembleia como deputado, mas sempre foi um dirigente partidário, um militante do mais alto conceito. E eu o conheci desde quando nós dois participávamos da fundação do PT em 1980, e então foi um companheirismo assim extraordinário que nós tivemos um pelo outro e pelas causas do partido. Eleito para ocupar uma cadeira na 10ª legislatura da Alesp entre 1983 e 1987, Paulo Frateschi deixou um legado na política e na educação, que foi exaltado pelos companheiros de bancada. Paulo foi deputado aqui na Assembleia, Paulo foi secretário por diversas vezes, fez a luta pela liberdade, foi preso político. Então ele tem um DNA de esquerda e de lutas em favor de uma sociedade mais justa, mais igualitária. Um grande companheiro, um grande militante, lutou muito pela democracia no país, por um Brasil mais justo, soberano, solidário, que teve muitas tragédias na vida, mas sempre encarou assim, nunca com amargura, sempre com muita bom humor, com muito companheirismo, uma pessoa que realmente é uma perda, ainda mais da maneira trágica que foi. A gente lamenta muito. E o primeiro mandato dele é que ele representou a pauta da educação, era um amante da literatura, sempre falava que gostava de ler Machado de Assis, enfim, sempre alguém muito ligado à causa da educação. Foi deputado estadual aqui com a gente, foi presidente do nosso partido, foi um lutador, deixou um legado muito forte. Foi torturado, lutou pela democracia, pela justiça social. E, infelizmente, nós perdemos ele, o PT está de luto, a sociedade está de luto, porque Paulo Frateschi era um grande companheiro. Lembrar a importância do Paulo Frateschi para o PT, para o parlamento, para a história que a gente construiu aqui no estado de São Paulo. Paulo Frateschi era, para além de um petista militante, um amigo. Estivemos juntos em várias atividades e o Paulo esteve aqui na homenagem que a gente fez aos deputados, quando o PT, a liderança, publicou um livro dos mais de 40 anos de história.
E o Paulo sempre esteve presente nas principais lutas pela democracia, nas eleições pelas diretas. O Paulo apresentou aqui um projeto que criou os conselhos de educação, que era uma forma da participação popular que ele tanto defendeu. Então, o resgate histórico tem uma importância grande e a gente pôde fazer isso ainda em vida. Na época eu era vereador e a Câmara se relacionava com essa secretaria que ele estava à frente. Conseguimos muitos resultados para a cidade de São Paulo, muitos projetos que foram aprovados na Câmara pela articulação do Paulo Frateschi. Então, é um momento de dor, temos que lembrar do legado que ele deixa, dos ensinamentos, da sua capacidade de elaboração política. Paulo sempre foi um grande dirigente do Partido dos Trabalhadores, mesmo hoje não estando na direção, né, nunca deixou, né, de prestar os seus serviços, de dialogar, né, com a militância do partido, ajudou a organizar o PT, né, no estado como um todo, foi acho que um dos melhores parlamentares, né, que o nosso partido já teve, né, no período ainda difícil, né, onde nós não tínhamos um número tão grande de deputados estaduais, né, e ele sempre esteve à frente desse trabalho pelo partido. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e outras lideranças históricas do PT compareceram na despedida do colega de partido. O Paulo estava firme, disponível para uma boa causa. Era uma pessoa doce, mas pronta para brigar por aquilo que ele achava justo. Então, um militante como poucos. E sempre foi, vamos dizer assim, um dos dirigentes políticos do PT mais próximo do Lula. Não só do ponto de vista político, mas também do ponto de vista de relação de amizade pessoal e de absoluta confiança, né? Nos episódios mais graves que nós vivemos, sempre o Frateschi estava à disposição. Inclusive agora, que ele passou por um câncer, teve anos cuidando de um câncer. Na campanha de 22 do Lula, quando o Lula precisou dele, ele veio, assumiu a agenda da campanha e participou na campanha. Um homem generoso, amigo, fraternal, que ajudava muito essa história toda do PT. A vida dele se confunde com a história do PT. Por isso que é um dever nosso estar aqui nessa homenagem. Paulo Frateschi tem uma história de militância política de esquerda contra a ditadura antes mesmo da fundação do PT. E na fundação do PT ele sempre foi um militante, um dirigente que trabalhou muito nas campanhas do PT, na direção estadual do partido, nas várias iniciativas do governo Lula. Paulo Frateschi deixa a esposa Yolanda Viana, filhos e netos. Olha, um relatório elaborado com a base de dados Overton, uma plataforma internacional dedicada à ciência e políticas públicas, aponta que 22 pesquisadores da USP estão entre os cientistas brasileiros que mais influenciam decisões no mundo. O documento foi divulgado na quinta-feira, dia 8. Segundo o relatório, que listou ao todo 107 pesquisadores de todo o país, os professores têm pelo menos 150 citações em documentos estratégicos, relatórios técnicos e pareceres usados por governos, além de organismos internacionais e organizações da sociedade civil, publicados desde 2019 e julho de 2025. A USP é a universidade com maior número de cientistas na lista. Segundo o relatório, somados os pesquisadores e pesquisadoras da universidade, assinam mais de 1.000 trabalhos acadêmicos, que têm mais de 6.700 citações de trabalhos acadêmicos em documentos de tomadas de decisão. Quem frequenta jogos de futebol no Brasil sabe que ainda é muito comum ouvir gritos e xingamentos preconceituosos nos estádios e arenas esportivas. Mas isso vem mudando e, com o tempo, inclusive a punição dos responsáveis e até dos clubes. Uma audiência pública realizada aqui na Lesp debateu a violência e o preconceito contra o público LGBT nos estádios. Em 2021, o Flamengo foi o primeiro clube brasileiro a sofrer punição por LGBTfobia no futebol. Em 2022, o país registrou 74 ocorrências, 76% a mais que o ano anterior. Em 2023, de janeiro a novembro, foram registrados 66 casos ligados ao esporte. Cantos homofóbicos, provocações e até agressões são comuns em eventos esportivos no país, principalmente nos estádios de futebol.
Nos últimos anos, o combate à homofobia, à transfobia no futebol tem evoluído muito. A gente tem visto muitas conquistas, muitos avanços nesse sentido, mas ainda é uma luta que precisa ser ampliada. A gente precisa de pessoas LGBT nesses espaços, pessoas LGBT participando dos espaços do futebol e também a garantia de que os torcedores, independente da identidade de gênero, orientação sexual, possam acompanhar o amor pelos seus times, com seus companheiros, com suas companheiras, sem nenhum tipo de ameaça, de violência ou de intimidação. É uma luta que, apesar de já ser antiga, né, o nosso coletivo é de 2013, a gente viu muitos avanços, mas ainda assim a gente precisa avançar em garantias para essa população. Uma audiência pública realizada na Lesp debateu a LGBTfobia nos estádios. O evento foi organizado pelo deputado Guilherme Cortez, do PSOL. O parlamentar falou sobre a necessidade de combater o preconceito também em ambientes esportivos e lembrou que o país é um dos mais violentos para a população LGBT. A LGBTfobia é estrutural no nosso país. O Brasil é apontado como o país que mais discrimina, mata pessoas por conta da sua orientação sexual e identidade de gênero. E a gente sabe que o ambiente dos esportes, sobretudo o futebol, ainda é um ambiente que está muito atrasado em relação à inclusão, que é muito calcado ainda no preconceito, na discriminação. E isso afasta as pessoas LGBTs de praticarem o esporte, de assistirem o esporte, porque a gente tem muitos relatos de violência, de discriminação nas arquibancadas, dentro do campo, de ofensas LGBTfóbicas durante os jogos. Isso acaba tornando o ambiente do futebol um ambiente hostil para a população LGBT muitas vezes. O esporte não pode ser um terreno livre para o cometimento de qualquer tipo de violência, seja o racismo, seja a misoginia ou seja a LGBTfobia. Então hoje nós reunimos uma série de entidades do esporte, também torcidas que reúnem torcedores LGBTs nos seus respectivos times para a gente poder debater esses números e sobretudo quais políticas públicas e encaminhamentos nós podemos ter para tornar o esporte um ambiente mais acolhedor, diverso e inclusivo para todo mundo. O parlamentar ainda lembrou que o tema precisa ser debatido em espaços públicos de poder, como o Parlamento Paulista, e que o preconceito não pode ser tolerado em nenhum espaço da sociedade. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo precisa se debruçar sobre os temas como esse, que acontece no nosso Estado. Então, qualquer deputado que não necessariamente precisaria ser LGBT deveria se indignar com a realidade da LGBTfobia no nosso Estado e deveria, por princípio, defender que todo mundo tem direito de ver um jogo de futebol, de torcer para o time que quiser, uma paixão nacional, que as pessoas LGBTs às vezes ficam segregadas. Então, se isso não está acontecendo hoje, a gente precisa de políticas públicas e ações efetivas para garantir a inclusão. Então, acho que a Assembleia Legislativa está correta e a gente está cumprindo um bom papel aqui em abrir ela para esse debate e a gente espera que, passada essa audiência, a gente pode também ter projetos de lei aqui, sugestões de políticas públicas que possam melhorar o nosso ambiente do futebol. Vamos agora aos destaques do portal da Rede Alesp. Eu começo esse giro destacando o velório do ex-deputado Paulo Frateschi, militante histórico da resistência à ditadura militar e um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores. O ex-deputado estadual Paulo Frateschi foi velado nesta sexta-feira aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Na casa, exerceu o mandato durante a 10ª legislatura entre os anos de 1983 e 1987, no auge da luta pela redemocratização do país. Professor e sindicalista, Frateschi dedicou sua atuação parlamentar às pautas sociais e educacionais. Ele morreu na última quinta-feira, aos 75 anos. Destaco ainda, a Lesp recebe audiência pública com o intuito de debater a LGBTfobia nos estádios de futebol. Coordenado pelo deputado Guilherme Cortez, do PSOL, o evento reuniu representantes de órgãos públicos vinculados ao esporte que discutiram ideias e medidas para transformar os estádios e arenas em espaços mais receptivos e respeitosos para todo tipo de público. Para fechar, o plenário da Lesp aprova a tramitação em urgência para 26 projetos de lei de autoria parlamentar. Com a aprovação, as propostas passam a ter tramitação prioritária na Casa. A lista de projetos foi elaborada em conjunto pelas lideranças partidárias da Lesp, sob a coordenação do deputado Tiago Auríquio, do PL. No site al.sp.gov você confere mais notícias e informações sobre a Assembleia Legislativa de São Paulo. A seguir, Secretaria de Administração Penitenciária abre concurso para policial penal no estado de São Paulo. O Jornal da Rede Alesp vai para um rápido intervalo, é 1 minutinho.
Jornal da Rede Alesp está de volta. A Secretaria da Administração Penitenciária abriu concurso da Polícia Penal de São Paulo. São 1.100 vagas para o sexo masculino. O cargo exige nível superior de escolaridade. As inscrições para o concurso vão até o dia 8 de dezembro. A remuneração inicial para um policial penal no estado de São Paulo é de R$ 4.695. O regime de trabalho é de dedicação exclusiva, o que veda o exercício de qualquer outra atividade remunerada, exceto aquelas relativas ao ensino e à difusão cultural. As inscrições devem ser realizadas somente pela internet no site institutoaocp.org.br. E a situação da educação na região de São José do Rio Preto foi tema de uma audiência pública realizada aqui na Alesp. Profissionais da área trouxeram várias demandas e criticaram a atual gestão da Secretaria de Educação do Estado. Professores do ensino municipal e estadual da cidade de São José do Rio Preto e região estiveram na Alesp para participar de uma audiência pública. O tema central do evento foi a situação do sistema educacional no interior paulista. O proponente da audiência foi o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. O parlamentar citou pontos que foram levantados no encontro. Estão fazendo várias denúncias da questão salarial, funcional, das condições de trabalho, de assédio, de perseguição, de reforma, ameaça de reforma previdenciária, que vai elevar a idade mínima para a aposentadoria e prejudicar também, vai diminuir o valor depois da aposentadoria desses servidores, sobretudo esse caso de São José do Rio Preto. Em Mirassol tem assédio, professoras sendo assediadas pela prefeitura, pela Câmara Municipal, no sentido de que foram obrigadas, não queriam, a prefeitura queria que as professoras participassem do 7 de setembro, elas não foram, há indícios de perseguição, há perseguição também em relação às faltas, para faltas médicas. A defasagem salarial, condições de trabalho precarizadas e o sucateamento dos aparelhos de ensino foram alguns dos temas levantados durante o encontro. Os municípios da região não pagam o piso, a organização da jornada do professor é irregular, ou seja, não respeita a Lei 11.738. No município de Rio Preto temos inúmeros problemas, como falta de professores, o caos na educação, que é o abandono completo das estruturas das escolas. É necessário, por exemplo, reformar as estruturas das escolas, como cozinha, acessibilidade. Então, ou seja, é um estado deplorável que nós nos encontramos, em especial no município de Rio Preto, que infelizmente causa danos irreparáveis, seja à saúde dos trabalhadores, como também ao direito dos alunos em ter uma educação de qualidade. Nós estamos vivendo um período de escalonamento de ações contra os professores. Hoje se escancarou as práticas, as ações políticas do Executivo, da Secretaria de Educação e do Legislativo da cidade, que tem tentado a todo custo desqualificar o professor, incitar a população de Mirassol contra nós, alegando os altos salários que ganhamos, o que é uma grande inverdade. A jornada docente, que a gente não tem isso decidido de forma que contemple os direitos do professor a 1/3 para preparo de aula, para estudo. Temos a questão da reforma previdenciária da Rio Preto Prev, que tem deixado os professores bem desestimulados, no sentido de aumento da idade, aumento do tempo para aposentadoria e redução depois no benefício da aposentadoria, E também tem a nossa luta pela política municipal da educação inclusiva, porque Rio Preto não tem uma política de educação inclusiva. O deputado Carlos Gianazzi ainda lembrou as alterações na área da educação realizadas pelo Executivo. O atual governo, os outros também, mas esse pior ainda, tem atacado a educação de uma forma jamais vista, reduzindo o orçamento da educação, perseguindo professores, diretores, demissão em massa de professores categoria O, fechamento de salas, de turnos, máfia das plataformas digitais, privatização das escolas, militarização das escolas. Então, nunca a rede estadual de ensino foi tão atacada como na atual gestão.
E outra audiência pública reuniu profissionais da educação e representantes do poder público para debater a implementação do Instituto Federal na Zona Sul da capital paulista. Em junho de 2024, representantes do governo federal lançaram a pedra fundamental no terreno que irá abrigar o novo campus do futuro Instituto Federal de São Paulo, que será construído no Jardim Ângela, na zona sul da capital paulista. Nós temos o bairro do Grajaú, que tem quase 500 mil habitantes, não há um espaço público de relevância e a vinda de um Instituto Federal vai modificar, porque vai dar acesso principalmente aos jovens que vivem em situação vulnerável nessa região do extremo sul da capital de São Paulo. O Instituto Federal de São Paulo conta com 41 campi ao redor do estado, sendo 3 na capital paulista. No entanto, nenhum dos aparelhos fica na zona sul da cidade ou na região sudoeste. Representantes de movimentos que lutam pela instalação do aparelho público ressaltam a importância de implementar um novo campus no território que abriga quase 3 milhões de habitantes. Essa união, ela é uma união feliz, porque ela concretiza aquilo que a democracia manda, né? Que os representantes representem a vontade do povo. E a vontade do povo, nesta região da cidade, tão invisibilizada, que tem dos piores IDHs da cidade de São Paulo, historicamente esquecida, que sofre de racismo, a população sofre com demandas antigas. A Universidade Pública Federal é um meio de trazer dignidade e políticas públicas de alto impacto para essa população. O proponente da ação foi o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. O parlamentar lembrou que a educação deve ser priorizada no Parlamento paulista. Vamos fazer o que a gente sempre fez, inclusive quando nós conquistamos, através do nosso mandato, um campus da Unifesp Santo Amaro, que foi inaugurado em 2011. Nós vamos pressionar o governo, vamos fazer gestões, diálogos, essa audiência pública, para convencer o governo federal a instalar um Instituto Federal de Educação no Grajaú. Mas não é só isso, nós queremos uma USP também no Grajaú, um campus da USP, nós queremos um campus da Unicamp no Grajaú, um campus da Unesp, nós queremos FATECs e queremos ETECs também na região da Zona Sul, em Parelheiros, no Grajaú, no Jardim Ângela, porque um Instituto Federal só não basta, nós queremos muito mais. O evento ainda contou com a participação do deputado federal Nilton Tato, do Partido dos Trabalhadores. O parlamentar é morador da Zona Sul da capital paulista e ressaltou a necessidade de parceria entre os poderes em favor da educação. Por isso que é importante, entendeu, essa audiência pública, é importante a mobilização da região, tá? Para nesse crescente, mobilizando as pessoas, principalmente a juventude, para a gente conquistar mais um equipamento, né, tão importante para a formação, entendeu? Porque os institutos federais, ele é uma escola técnica, mas também tem universidade, e ele sempre, e aí depois, evidentemente, é um debate, tá? Depois que consegue um instituto, no próprio processo da construção se faz as audiências públicas para ver qual que é a vocação do instituto, que aí a população pode participar e ver de qual área, né, de qual cadeia produtiva pode ser o instituto. Agora a gente confere a agenda da Lesp para segunda-feira. 9 da manhã, no auditório Franco Montoro, tem a Frente Parlamentar para a Colaboração em Segurança Pública, Defesa e Desenvolvimento Nacional. O solicitante é o deputado Capitão Telhada, do Partido Progressistas. 10 da manhã, no plenário José Bonifácio, conversa com os alunos de Sociologia da PUC São Paulo. O solicitante é o deputado Emídio de Souza, do PT. 2 da tarde, no plenário Juscelino Kubitschek, tem a 161ª sessão ordinária com o pequeno e grande expediente. Também às 2, no auditório Teotônio Vilela, reunião da Comissão de Saúde para realizar a audiência pública sobre o tema incorporação do sistema de monitoramento contínuo de glicose para pessoas com diabetes tipo 1 no SUS. Ainda às 2, no auditório Franco Montoro, trilha de conhecimento dos estagiários, mercado de trabalho. A organização é da Divisão de Desenvolvimento de Pessoas da Lesp. Às 4 da tarde, no plenário José Bonifácio, tem o simpósio Copa 18 do Forte.
O solicitante é o deputado Fábio Faria de Sá, do Podemos. Às 19 horas, no Hall Monumental, tem evento de abertura da exposição Pés que Firmam Caminhos. A solicitante é a deputada Mônica Seixas, do Movimento Pretas, do PSOL. Acompanhe tudo o que acontece aqui no estado de São Paulo e no Parlamento Paulista em nossas redes sociais. O Jornal da Rede Alesp fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Rede Alesp, a serviço do cidadão, o trabalho do Parlamento Paulista ao seu alcance.